Então, boa noite a todos os presentes. Mais uma quarta-feira do Evangelho no Lar. Que possam colocar a água, né, para que seja frutificada. E hoje nós teremos o nosso irmão João Osvaldo, que vai fazer a nossa live de hoje, o estudo do capítulo 11, Instruções dos Espíritos, que é a lei do amor. João, fica com você. Boa noite, pessoal. Eu estou com a voz um pouquinho baleada, mas dá para me ouvir tranquilamente. Vamos fechar nossos olhos, agradecemos por essa oportunidade ímpar e maravilhosa que Deus nos concede, o fato dele nos ter concedido mais um dia de vida, mais um dia de experiência, mais um dia de vivência, de boas vitórias e algumas pequenas derrotas que fazem parte do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Agradecendo a espiritualidade maior que está nos assistindo, a cada um de vocês em seus lares, sendo assistido nesse momento, e intuídos também para que participem ativamente junto comigo. E agradeço a presença de todos. Gratidão por todos presentes. Bem, meus irmãos, eu escolhi esse tema pelo seguinte fato. O tema o capítulo 11, o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E constantemente, ultimamente, tem se repetido muito algumas lições desse capítulo. E, notadamente, esses dois itens apareceu nesses últimos dias com alguma frequência. Então, alguma coisa está me dizendo que eu preciso melhorar e não estudar um pouquinho mais. E eu resolvi partilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, não é muito, mas eu gostaria de que vocês participassem também, que a gente pudesse crescer junto. Então, a lei do amor, no item 8, né, começando no item 8, ele fala o seguinte: o amor é um sentimento que, acima de tudo, resume a forma completa da doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que nos elevam de acordo com o progresso realizado. O maior mandamento que Deus nos deixou é amar o teu Deus sobre todas as coisas, né? O Senhor teu Deus tem umas denominações, algumas variações. E o segundo é decorrente ao primeiro, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, e essa evolução, esse amor, esse resumo, esse sentimento que a gente tem, ele não nasce de um dia para o outro, não nasce do estalar de dedo, e também não se resume aquele amor carnal que nós temos, digamos assim, entre aspas, né? A relação homem-mulher, mulher-homem, né? E com todas as suas variações que nós temos hoje na nossa atualidade. Não se resume também ao amor que eu tenho pelo meu carro, pela minha moto, pela minha casa, pela minha bicicleta, pelo meu chaveirinho que eu carrego de estimação, pelos meus animais que eu tenho. Não se resume a esse amor de troca, né, que a gente tem com essas coisas, seja elas inanimadas ou não. E também não se resume ao amor que a gente tem e nutre pelo pai, pela mãe e pela nossa parentela. Esse amor transcende o nosso próprio corpo, o nosso próprio espaço, a nossa própria dimensão, e é um sentimento muito mais amplo, muito mais abrangente, aonde Deus nos convida, o mandamento nos convida, muitas vezes, a nos colocarmos no lugar do outro, para podermos sentir realmente o que é esse amor, né? E mais do que muitas vezes a gente se colocar no lugar do outro, e a gente se olhar um pouquinho para dentro, né? Como eu gosto de falar, olhar para o nosso umbigo e perguntar: e aí, João, tá tudo bem com você? Você gosta de você? Como é que você está indo? Né? Como é que você está se sentindo? Como é que estão as suas dores internas? Como é que estão os seus sentimentos? Não com relação ao mundo externo, né? As suas paixões, a sua materialidade. Não, há um lado maior.
Porque muitas vezes eu me preocupo muito mais com os outros, né? Muito mais com a prática do bem, com a prática da boa ação, e acabo me esquecendo, né, de quem eu sou. Acabo esquecendo dos meus valores, da minha essência. E eu deixo com isso de propagar, né, de deixar crescer a minha igreja interna, o meu templo interno, o meu templo sagrado, o meu coração. Eu deixo a minha chama que Deus nos deixou, né, que ele fala assim, deixar a vossa luz brilhar, ela acaba se apagando, ou ficando uma pequena lamparina, né, quando a vela no final do pavio, aquela chaminha minúscula, precisando ser acesa, precisando ser alimentada, precisando de combustível, precisando do amor próprio, de uma recuperação para poder crescer. E isso a gente tem que fazer, porque eu só posso dar o meu melhor para as outras pessoas, só posso dar o meu amor melhor para todas as pessoas, para toda a comunidade, para tudo aquilo que eu esteja praticando em prol dos outros, ou na casa espírita, ou qualquer templo religioso, qualquer lugar, a partir do momento que eu esteja bem, que eu também esteja recebendo uma parte desse amor. Nós nos entregamos muito às outras pessoas, às outras afazeres, né? E muitas vezes a gente esquece um pouquinho do que nós somos, do que nós necessitamos. E nós temos que olhar, não é egoísmo. O egoísmo é quando você se põe no centro do universo. É bem diferente do que nós estamos tentando falar aqui. Aqui você está se olhando como parte desse universo. Você não é o centro do universo. Você faz parte, você é uma fagulha. É um ponto minúsculo em todo isso, mas você faz parte, e você é importante desse. Você faz parte desse contexto. E esse valor que nós temos que ter dentro da gente, esse valor que nós temos que realçar para todos nós. E a hora que a gente começa a brilhar, o nosso amor resplandece, o nosso carinho, a nossa caridade se torna mais autêntica, ela se torna mais viva, mais eficaz, né? Mais reluzente. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade maior do nosso Criador. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. Então, como fala aqui, nós vamos progredindo e nós vamos tendo esse sentimento de avanço, de corrupção, tudinho, que ainda nos persiste, que nos assola muito, né? As tentações, entendo aqui a corrupção, não como aquele sentido pejorativo, que não deixa de ser, né, do nosso dia a dia, mas as tentações que você sofre todos os dias, de falhar, de passar a perna, levar uma pequena vantagem, de repente faltar num compromisso com o evangelho, com a espiritualidade que você levou, sabe? Então, esses pequenos desvios que vão nos tirando do nosso caminho, e a hora que a gente olha, que a gente abre os olhos, né? Olha para trás, nós vemos que estamos muito longe do que a gente deveria estar trilhando. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais perto do nosso caminho a gente fica, mais centrado no nosso caminho a gente fica. E com isso, o que acontece? Né, nós nos mantemos alinhados com o pensamento, com a sintonia com o universo e com a nossa espiritualidade. Lembrando que nós temos nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio não é feito para a gente errar. Não é desculpa para a gente errar, e sim as nossas escolhas, e da qual a gente sabe em que nenhum momento a espiritualidade maior, seja qual o nome que nós demos, anjo de guarda, espírito, protetor, guardião, qualquer um, jamais eles vão interferir, jamais eles vão nos dar a resposta, não, João, sai daqui, você tem que vir para cá e tal. Eles nos orientam, nos intuem, conversa com a gente, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, porque nós vamos nos afastando de tudo e de todos. Com a falta de amor, com a falta de carinho, eu vou criando uma barreira, né, impedindo que essas boas vibrações, que esses bons espíritos, né, que esses protetores façam chegar as suas mensagens, as suas emanações energéticas, a sua proteção através para mim. Então, por isso que é sempre bom, né, nós estamos sempre trabalhando em cima do quê? Em cima da nossa reforma íntima, da nossa modificação interna.
Através disso aí, nós vamos largar mão daqueles pequenos sentimentos, aquele pequeno apego que a gente tem, não uma camisa, uma calça, um carro, sei lá, qualquer coisa material, qualquer coisa, até a pessoas a gente tem apego. E acaba, entra, não vai ser um tema da live, né? Mas a gente acaba se apegando tanto a uma pessoa que a gente até acaba fazendo uma obsessão de vivo para vivo, de encarnado para encarnado, que você já sabe que isso é perfeitamente normal. E a gente começa a se prejudicar não só nós, a outras pessoas, porque a gente não tem um amor verdadeiro, não tem um amor sincero, não tem um amor desprendido de qualquer sentimento material, não tem nós ainda não temos um amor pleno, puro, né? Que está num outro plano astral um pouco mais evoluído que a gente. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos sem sofrimento. Feliz daquele que ama, não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos emocionaram-se e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Então, vocês vejam que quando a gente ama de verdade, esse amor puro, esse amor verdadeiro, esse amor crístico, né, que a gente costuma falar, o que acontece? Tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil. Você passa a julgar menos, você não julga tanto, você mais ouve, você dá conselhos quando lhe é permitida a sua palavra. Você tem um apego a essas pessoas, tem uma ligação, mas uma ligação não de posse, de possessão, e sim de companheirismo, de parceria, de estar ali presente naquele momento quando você tem uma necessidade de estar ali junto com ela. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciando uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficarem atentos, pois essa palavra é a laje das sepulturas vazias, que é a reencarnação, que, triunfado sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não conduz mais ao suplício, mas sim à conquista do elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então, você vê que quando o Cristo fala, ele pronuncia, ele já fala do amor que ele tem, que é esse sentimento que ele tem que se desenvolver com o nosso irmão. Ele já traz uma segunda palavra, que é a reencarnação, né? Que é a nossa continuidade, que é a pluralidade das nossas vidas. E que o amor que a gente tem hoje, que a gente sente no dia de hoje, né, vai ser a nossa chave para o nosso futuro. Esse amor que nós estamos falando não se resume somente a essa existência. Esse amor que eu estou sentindo hoje, ou esse ódio que eu nutro no meu campo, essa vingança que às vezes eu quero dar vazão, essa ganância, essa ira, essa obsessão pelas outras pessoas, pelas outras coisas que eu tenho, tá? Ela pode ser positiva ou negativa. A gente já viu que todos isso aí são sentimentos negativos que eu acabei de falar. Mas o amor, a caridade, né? O que vai fazer? Isso são sentimentos positivos, que vai preparar o meu caminho, vai preparar, vai tornar mais fácil, entre aspas, né? Mais leve o meu caminhar para a minha evolução. Então, o amor não se resume somente nessa prática dessa existência. Esse amor que nós estamos tentando pregar e estamos tentando vivenciar, que a gente tenta todos os dias, ele se resume muito mais que isso. Se estende à eternidade. E lembrando-se que muitas coisas que nós estamos hoje, nutrindo hoje, nós já herdamos do nosso passado, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu não sou herdeiro de ninguém. Eu sou herdeiro do meu passado, das minhas coisas que eu estou deixando. Então, daquilo que eu já fiz. Então, essa que eu tenho. Eu tenho que conquistar boas obras nessa existência, né? Para que na próxima existência que vier, eu tenha boas memórias, para que eu tenha um bom crescimento, que o meu fardo seja melhor, mais leve, quer dizer. Então, essa prática do amor é necessária, sim, a todos os dias, toda hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ininterruptamente. É fácil? Com certeza que não, pessoal. Tanto é que eu estou falando. Se fosse fácil, eu não estaria falando, não.
E é um ponto que eu preciso, particularmente eu, João Oswaldo, preciso melhorar muito. Agora cada um faz a análise da sua própria consciência, né? Perdão. O amor é a essência divina, é a essência divina. Maior, desde o maior até o menor, todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que é vez constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la, e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Então, como eu falei no início, essa essência do amor, ela já está inata, né? Está dentro da gente, está ali dentro, pulsando para explodir, tá certo? Ela está ali pronta para estourar, para florescer, para brilhar, para tomar todo o espaço. E às vezes nós, por vaidade, por orgulho, ou por não querer demonstrar os nossos sentimentos, para não querer parecer fraco ou omisso, ou alguma coisa nesse sentido, o que que acontece? Nós a sufocamos. E ele fala aqui que o amor não é propriedade, não é uma característica somente do homem bom, entre aspas, né? Não é somente dessas pessoas que a gente diz que são pessoas boas, de boa índole, boa tudo. Não. Qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter, qualquer um tem essa fagulha do amor interno. E ele vai demonstrar esse amor, vai protegê-lo, tá certo que nós estamos falando desse amor, né, mais em relação a essa parte da proximidade da nossa carne, né? Mas ele vai defendê-lo com todos os dentes, com todas as forças, com tudo que ele pode defender, ele vai defender. E nós somos assim. Quando alguém vem falar alguma coisa das minhas filhas, todo mundo pode, ninguém pode falar mal. Quem só pode falar mal dela sou eu. Eu não permito, eu não deixo. Qualquer um faz isso. Instintivamente. Vai falar mal do companheiro, da companheira, de um amigo que você realmente considera bastante, vem falar assim, não, peraí, não é bem assim, não. Eu acho que você está falando da pessoa errada, sabe? Então, hoje eu já tenho ainda que meio devagar ainda, bem caminhando, bem engateando, eu ainda falo, algumas pessoas dizem, eu vou falar do fulano e tal, assim, você viu o que o fulano fez? Eu falo, olha, peraí, eu acho que não é bem assim, não, acho que você está falando de outra pessoa. E nós temos que ter isso aí. Isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de crescimento. Isso é uma demonstração de maturidade espiritual. Isso é uma demonstração que você realmente está caminhando para que esse amor crítico que habita dentro de você, dessa luz que necessita, dessa chama que precisa brilhar cada vez mais, ficar cada vez mais incandescente, ela está viva dentro de você. Então, você pode perceber que nós temos, sim, sinais, vários sinais durante o dia, que nós temos esse amor. Sabe? Que nós temos esse sentimento, essa compaixão dentro de nós. Que nós precisamos deixá-la vibrar, deixá-la crescer mais. Aí ele vem o seguinte, fala assim, ó, dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor que lhes transbordam o coração aos animais, às plantas, até mesmo aos objetos materiais, que são solitários dos críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra as tendências natural da alma, que procuram ao seu redor afeição e simpatia, rebaixam a lei do amor ao estado de instinto. Ninguém está falando aqui, pessoal, que você não deve amar os animais. Muito pelo contrário, você tem que dedicar amor, carinho, respeito a eles, porque são filhos, são criaturas de Deus, assim como nós o somos também. E são animais, são entes que estão em estado de evolução e que nós temos uma certa responsabilidade.
Agora, transferir toda a minha vida, todo o meu amor que eu tenho para eles, aí é o que ele fala aqui, né? Cadê aqui? Eu sou solitário dos críticos de sociedade que reclamam da humanidade. Então, eu passo a viver fora da minha realidade. Eu não compartilho esse amor que eu tenho com as pessoas, que tem que ser compartilhado. Eu passo a compartilhar com os animais, com a planta, com a minha casa, com o meu computador, com o meu celular, sabe? Com coisas que não vão me responder. Então, nós temos que ter essa noção, né, de não transformar esse amor que nós temos, que é uma sensação em instinto. Instinto é de animal, é defesa, ataque, defesa, a preservação da vida, com lutar pelo alimento. O instinto já vem da nossa essência, vem do tempo que a gente vivia nas cavernas. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror, por acharem que os outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentos. Pobres irmãos, vosso afeto é que se torna mais egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos que têm de demais, são indiferentes por vós. Vejam só, vou só repetir um trecho aqui. A prova de reencarnação é inaceitável, causa horror por acharem que os outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentas. Pobres irmãos, vosso afeto é que vos torna egoísta. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Na nossa sociedade, no nosso dia a dia hoje, nós temos muito isso, pessoal. Infelizmente, né? Nós temos dentro da nossa família, eu gosto mais do fulano, gosto mais da ciclana, o fulano é chato, eu não gosto dele, não vou convidar. Eu briguei com o meu amigo Eleodoro, né? Eu vou bloqueá-lo em todas as minhas redes sociais, ele já não presta mais, sabe? Aí já atinge todo mundo. Pô, mas até 2 minutos atrás você era seu amigo, João. Não, mas ele não presta mais. Porque o meu amor é pequeno. Quando nós agimos dessa maneira, com essa insignificância, com esse desrespeito com as outras pessoas, e o pior, não é com as outras pessoas são apenas um reflexo. Eu estou me maltratando a mim mesmo. Eu estou me desrespeitando. O meu amor é extremamente infantil. O meu amor é extremamente pequeno. E aí, como ele fala aqui, eu estou sendo extremamente egoísta. E me dedicar somente a um pequeno grupo, a uma pequena parentela, a um pequeno grupinho que eu acho que é a salvação do mundo. Tá certo que são nossas expiações, nossas provas, mas o meu horizonte tem que ser enorme. É a mesma coisa quando a gente está dirigindo, né, ou andando de ônibus e tal, você olha para frente, você tem um horizonte enorme na frente. E aí você olha pelo retrovisor, você tem um pequeno. Você não tem que ficar olhando para trás, você tem que abrir os horizontes, ver as novas perspectivas de vida, ver as novas oportunidades. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante sua vida terrena. Os mais rebeldes, os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façai aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está em vosso alcance. Eu acho que vale a pena repetir. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem,
mas sim fazei a ele todo o bem que está ao vosso alcance. Aqui, vocês vejam que ele não fala nem que você, como quisesse que fizesse a você mesmo, que está ao vosso alcance. Vai muito mais daquilo que você deseja. Está na sua capacidade de você fazer. E, mais uma vez, aqui a gente volta o quê? Na nossa reforma íntima. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Então, através da prática do amor, nós vamos melhorando, nós vamos nos burilando cada vez mais, nos lapidando. É lógico que a vida ajuda, né? Dá umas lambadas aqui, outra dali, tira um recalquezinho daqui, dá uma parada numa aresta ali e tal, né? Tira um espinhozinho daqui, né? Então, você tem... A hora que você começa a praticar o amor, você começa a vivenciar esse amor, você começa a crescer, você começa a evoluir, você começa a se tornar um ser humano mais humano, você começa a se tornar um ser mais agradável aos olhos de Deus. Você se torna um ser mais acessível às outras pessoas. Porque quando a gente é rancoroso, quando a gente é ranheta, briguento, né? E eu sei que a minha fama não é muito boa, mas esse é o assunto para outra parte. O que acontece? A gente se torna mais sociável, a gente se torna um ser melhor. E nada melhor que muda para ajudar a mudar umas pessoas do que a nossa própria prática, sabe? Então, a nossa prática, o nosso exemplo prático daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, é muito melhor do que a gente ficar aqui 2, 3 horas falando sobre o amor. A hora que eu passo realmente a praticar, a me dedicar àquilo ali, as pessoas vejam, poxa, o João mudou um pouco, hein? Não estou falando muito, só um pouco. Já está bom demais. Então, é dessa maneira que a gente vai mudando, pessoal. É dessa maneira que nós vamos crescendo. É dessa maneira que eu me torno um ser humano melhor, mais humano, sabe? Então, a partir desse momento que a gente começa a deixar a nossa luz brilhar, deixar essa chama tomar conta dessa escuridão interna que habita dentro da gente, que nós precisamos nos clarear por dentro, nós precisamos tornar alvos, né, de brancura, no sentido da brancura, nos tornarmos um pouco mais puros, né, para a gente poder progredir na nossa reencarnação, na nossa longa jornada que temos de ascensão ainda, para que a gente possa estar nos melhorando. E sempre tendo como o nosso espelho, nossa guia, desculpa, o nosso guia, Jesus Cristo, né? O amor que ele tinha, né, o amor que ele tinha pela humanidade, pelo povo que estava ali. Não há uma única passagem na Bíblia, ou em qualquer escritura sagrada, que ele tenha condenado alguém que tenha feito apontado algum defeito nas pessoas ou não. Simplesmente ele apontava somente os lados, as coisas boas, e era sempre ouvido, sempre tinha uma boa palavra. E às vezes, outra coisa que nós precisamos aprender bastante, né? Às vezes o silêncio fala muito mais que uma palavra, que 1000 palavras. Às vezes o silêncio nos ensina muito, e o silêncio fala coisas que às vezes a gente não gostaria de ouvir. Parece meio paradoxal, né? Mas é uma verdade muito grande. O silêncio nos ensina muito. Aprendemos a ouvir o nosso silêncio interior, né? Que ele vai nos falar muita coisa, vai nos ensinar bastante. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, estou à disposição aí para os comentários e gostaria que vocês participassem ativamente, dando a opinião, o parecer. Estamos abertos aqui a não diria nem um estudo, né, mas uma troca de ideia. Ok? Gratidão, uma boa noite para vocês. Obrigada, João, pelo estudo de hoje, pela bela reflexão, e agora, quem quiser participar, perguntar alguma coisa, ou complementar o que o João falou, fique à vontade.